Olá, Eliane Lopes, aqui no nosso canal do YouTube e Spotify. Eliane tem muita coisa para nos falar, então eu não vou ficar aqui fazendo muita, muita conversa, porque ela vai nos falar muita coisa sobre o seu trabalho, sobre como ela começou, qual foi o chamado dela, e ela tem pesquisa científica, né? Então, olha só que interessante. E ela vai nos falar também das terapias integrativas e complementares, as quais ela se ocupa, mas principalmente da terapia floral, que é hoje o nosso foco aqui, não é, Eliane? Então, Sim. muito bem-vinda e, por favor, se apresente. Olá, estou muito feliz de estar aqui. Eliana, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande realmente a gente poder compartilhar, né? Compartilhar todos esses ensinamentos, todas as nossas vivências e sempre pensando em expandir isso para que cada vez mais e mais pessoas possam se beneficiar, né? Assim como a gente já se beneficia. E isso é uma coisa que eu falo muito, né? Não tem como a gente querer passar para os outros alguma coisa que a gente não vivencia, né? Então, a gente vai falar das práticas integrativas, mas vai focar nos florais, porque os florais é um dos meus carros-chefes, né? É uma das minhas paixões e está aí inserido no meu dia a dia. Então, muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou Eliane Locks, sou socióloga. Aliás, quase tocaias, né? Eliane, Eliana, Pois é, não olha só, é? Quase, é bem. quase chará, É, uma vez a gente quase estava, chará. uma vez a gente estava num curso de florais lá em São Paulo, e aí nós tínhamos três, é, era Eliane, Eliana e Elaine, né? Nós tínhamos três. E aí a gente estava falando que era Azel, né? E EL significa Deus. Nossa, não sabia disso. Aí a gente estava brincando lá, né? Enfim. Aham, Mas é. então, eu sou Eliane Locks, socióloga, terapeuta de práticas integrativas, agora em abril de 2023, né? Porque daqui a pouco alguém vai assistir isso mais para frente. Fazendo 24 anos nesta caminhada. Venho de uma origem profissional bem diferente, que é a TI, né? Tecnologia da Informação, então formada em informática. Trabalhei muitos anos na Unicinos, na universidade aqui em São Leopoldo, nesta área, né, de TI. Uhum. Enfim, como uma escolha de adolescência, quem já conhece a minha história aí sabe disso, quem não conhece vai saber só um pouquinho agora, que a gente não vai entrar muito nisso. Mas foi uma escolha de adolescência e que não era meu caminho, né? E sobre Uhum. a tua pergunta, né? Qual foi o teu chamado? Como é que tu veio parar nessa área, estando na área da informática? Foi em 99, mais ou menos, 99, uma amiga que era colega de faculdade, era colega de setor e amiga, né? Ela fez um curso e aí ela voltou na segunda-feira do curso e ela disse: Nossa, eu fiz um curso que tu tem que fazer. Sabe? Eu disse, tá, mas que curso é esse, né? Porque não tinha nem ideia que curso que ela tinha. Pensei que ela tinha feito algum curso de redes de computadores, o que a gente trabalhava, né? E aí ela falou: é reiki. Que é isso, né? O que é reiki? Não tinha a menor ideia o que era. Não tem como explicar. Reiki não tem como explicar, tem que fazer. Ó, vou te passar o contato da professora aqui e quando tiver uma nova turma, tu vai e faz. Amiga para essas coisas, amigo mesmo, né? Amiga para essas coisas. E aí, tá bom. E aí um dia lá, entrei em contato com a professora e quando saiu uma nova turma do Reiki, eu fui e fiz. E aí foi algo, né? Tipo assim, foi uma virada de chave inexplicável. Eu sempre brinco com meus alunos, com todo mundo, que foi um faniquito. Me deu um faniquito, assim, foi um negócio que eu me identifiquei de tal forma que eu
não conseguia mais imaginar fazer outra coisa. Então, eu voltei para a universidade, depois de ter feito o nível 1, eu comecei a fazer reiki em todo mundo. Eu fazia reiki quando eu ia atender o usuário, porque estava com problema no computador, que era isso que eu fazia. E Fazia fui reiki no computador? fazia reiki no computador, reiki Ah, nas pessoas. Então, assim, foi algo, ah, assim, foi um despertar, né? sim. Então, para mim, o meu chamado foi o reiki. E aí, depois disso, Uhum. vieram os cursos, né? A vontade de conhecer mais. Então, assim, naquele ano, eu não sei te dizer quantos cursos eu fiz das práticas integrativas, que como eu sempre digo, foi Nikito, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, e Uhum. me apaixonei completamente, né? E Uhum. aí, depois de 2 anos, então, nesse caminho paralelo, né? Sem ter tomado a decisão, sabe? Né? Porque a gente fica em cima do muro, Uhum. porque tu tem toda uma segurança, né? De carteira assinada, enfim, essa ilusão que a gente tem, né? Ah, ali estou seguro e tal. Então, eu queria muito trabalhar com as práticas integrativas, eu já tinha me Uhum. apaixonado, mas eu não tinha coragem de largar a universidade. E aí, uma das coisas que eu sempre digo para os meus alunos, né? Quando tu não faz, a vida faz por ti, né? E aí eu fui demitida por excesso de qualificação, porque teve toda uma reestruturação na universidade e eu já tinha 2 faculdades, né? Já tinha duas, porque eu fazia informática, concluí informática e eu fazia sociologia em paralelo. Então eu já tinha me formado em sociologia também. Meu currículo era excelente, enfim, e os meus colegas, eles não tinham ainda se formado, enfim. E aí meu chefe teve que escolher um do setor, nós éramos em 14, ele teve que escolher um, e aí ele me escolheu. E aí pensa que coisa mais maravilhosa que foi, né? Tipo assim, foi horrível, né? Se alguém já foi demitido alguma vez na vida, sabe o quanto isso é dolorido, o quanto isso é ruim, mas não vou entrar nos detalhes, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Aquela Porque história, quando uma porta se fecha, se abre muitas janelas ou é, abre é, outra, não é? é. E aí Aham. eu assumi, né? Aí eu assumi completamente aquilo que eu já tinha certeza, né? Então, Uhum. abri meu consultório, enfim, e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar nas práticas integrativas, enfim. Bom, no meu canal do YouTube, no Instagram, tem todo o resto da história. Aqui a gente não vai se deter no resto Isso, dessa história toda, né? Mas só para vocês exato. saberem que tem uma Uhum. história aí, né? Que tem uma história. Mas, enfim, vamos lá. Que mais que eu Claro, posso... claro. Então, a gente aqui vai fazer, dar só, a Eliane vai nos dar só uma palhinha sobre o trabalho dela, mas eu acompanhei um pouco, vi que tem entrevistas fantásticas lá também. Então, quem quiser saber mais, vai lá no YouTube, na sua página, né? Isso, E vai querer, quem sabe, se aprofundar. Mas, exatamente. Eliane, nos conta a respeito das pesquisas científicas, dos livros que você escreveu. Então vamos lá, vamos para essa parte. Então foi uma longa caminhada, né? E a minha característica enquanto terapeuta é uma característica de foco nos resultados, né? É unir as técnicas para que as pessoas saiam do consultório com resultado. Então, trabalho com pacotes terapêuticos de 10 sessões e pode ter certeza que em 10 sessões a chave vira e as coisas acontecem, né? E as coisas vão alavancando. Enfim, e todo e qualquer problema, sabe, Eliana? Toda e qualquer situação que a pessoa tenha, ela pode vir que a gente trabalha de forma integrativa e a gente vai obtendo resultados. Isso é sempre muito importante, né? Lembra que no início o nome era terapias alternativas, e a alternativa era isso ou aquilo, e não é, né?
é integrado com tudo, né? Com Uhum. todas as E é, outras práticas. e é holística. É mal entendido o termo holístico, né? Não é Sim, sim. verdade? É. Mas E, é fantástico. Por é, que é fantástico? holística é Holístico. ver o ser como um todo, né? No seu contexto, na sua casa, no seu corpo físico, no seu campo espiritual, no seu campo energético, enfim, tudo isso. E ao longo dessa minha caminhada, em função dessa bagagem de informática, né? De muita cientificidade naquilo que a gente tem que fazer. Quando eu comecei essa minha caminhada, então, ali efetivamente como terapeuta, eu adquiri já um equipamento russo que faz leitura do nosso campo de energia, porque para mim isso era muito importante. Eu trabalhar Hum, de uma forma, eu estou falando isso porque tem a ver com o primeiro livro, tá? De eu poder comprovar a existência dessa coisa que é sutil e que as pessoas não veem, né? Tem pessoas que dizem, eu vejo a aura, eu vejo o campo de energia. Tá, ok, mas tu dizer isso para um cliente, eu acho que não, sabe? Enfim, não é por onde eu vou. E eu necessito de uma uhum, comprovação, não para crer, mas para poder mostrar isso, o lado científico mesmo, porque é o meu viés. Então, eu adquiri esse equipamento, que é a máquina Kirlian, né? E desde o início, então, nos meus atendimentos, eu sempre usei a máquina Kirlian para ver o estado da pessoa, ou seja, como é que ela estava, porque tu chega para a terapia e tu fala como tu te sente, mas a gente não sabe como está o campo de energia dessa pessoa, campo mental, campo sim, emocional, o próprio campo etérico, enfim. Então a gente tem um equipamento que capta essa energia e a gente consegue traduzir isso, né? Então é algo científico, enfim, também não vou entrar nesse mérito agora, mas é uhum, importante para vocês entenderem por onde eu vou. E, enfim, então nos meus atendimentos eu uso essa ferramenta. Agora tem um novo equipamento, porque a Kirlian ela se tornou obsoleta, né, em função da evolução tecnológica. Então agora a gente tem um novo equipamento, que é o GDV, que faz a mesma coisa, mas só que muito melhor, e eu continuo utilizando isso nos meus atendimentos. E então sempre tive registrado todos os meus atendimentos desta forma. A pessoa vinha para consulta presencial, né, claro, e colocava os dedos no equipamento e a gente fazia a leitura do campo. Em 2016, vou dar um salto agora, né, para poder chegar nos livros e nas pesquisas. Em 2015, na realidade, eu fui para um curso de aperfeiçoamento dos florais de Saint-Germain para me tornar professora autorizada do sistema, para ministrar os cursos, enfim. Então, hoje eu sou uma professora autorizada. E lá acabei me destacando por trazer todas essas pesquisas, tudo isso que eu vinha fazendo ao longo de todos esses anos, escondida aqui no Rio Grande do Sul, né? O pessoal nem sabia uhum. da minha existência lá para cima, enfim. E aí, em 2016, fui para São Paulo para uma reunião com a Thalita, e a gente estava lá conversando, enfim, e do nada ela pega e me fala assim: mas tu podia, né, pegar tudo isso que tu tem, todo esse conhecimento e escrever um livro. E eu nunca tinha escrito um livro na minha vida, eu adorava ler, enfim, livro sempre fez parte da minha vida. Tanto é que eu queria abrir uma livraria, né, ter uma livraria, de tanto que eu amo livro. E aí, Sim. enfim, nessa nossa reunião eu falei: tá, ok, eu escrevo. Só que eu não imaginei que ela ia continuar e dizer assim: tá, mas isso era junho, tá? Junho de 2016. Mas vamos lançar então em novembro, na festa dos 20 anos dos florais. Junho para novembro, né? Uhum. Aí, tipo, tá, ok, vamos. Pensei, meu Deus, né? O que eu tô dizendo? E aí ela pegou o telefone e já ligou para o pessoal da editora para saber quando que eu tinha que entregar o manuscrito para eles poderem editar o livro. E a resposta foi 2 de setembro. Então eu tive do dia 16 de junho até 2 de setembro para entregar, né, o manuscrito
para o livro ser lançado. E deu tudo certo, eu virei noite, não dormi, né? Virei noite para dar conta disso. E então veio o primeiro livro, ó, estou mostrando aqui, mas para quem está ouvindo no Spotify, então, aplicações práticas dos florais de Saint-Germain, depressão. Aqui eu trago, Eliana, os casos de depressão tratados em consultório por mim, com o uso da terapia floral. Vou te mostrar aqui, né? O uso do equipamento, então, que eu estava comentando antes. Ó, vou te mostrar aqui um primeiro. Aqui, quando a pessoa chegou em consultório, o estado do campo de energia dela, se tu conseguires prestar atenção, buraco preto, quase nada de energia, né? Típico de uma pessoa em depressão. Então, aqui tem o relato de todo o tratamento. Aqui a gente já tem, após um ano de tratamento, tu já consegue ver o quanto evoluiu. Não está bom ainda, mas tu viu que já tem, sim, olha a quantidade de energia. Aqui está tudo explicado, tá? No livro tem todas as explicações sim. do que significa tudo isso, né? E Uhum. aí a gente chega, deixa eu catar aqui, peraí. A gente chega aqui, ó, 2 anos depois, olha como está, Está né? O, colorido? ó, tá o campo todo fechado, com luz, Ah, com fechado. energia, Aham, ó, e olha a quantidade de luz que sim. antes não Aham, tinha, né? Então, uhum. isso daqui é comprovado cientificamente, a evolução do tratamento, e eu fui trazendo isso. Então, o livro ele traz todo o acompanhamento dos casos, claro que não tem todos os casos, é óbvio, né? Tem uma quantidade X de casos, Uma mostrando amostra. uma Uhum, amostra uhum, dessa evolução, né? E mostrando e falando do tratamento, né? Quais foram as essências utilizadas, uhum, os depoimentos das pessoas, como elas chegaram, como que foi a evolução de tudo isso e como que elas saíram, uhum. eliminando completamente, Eliana, o uso de medicamentos, né? Então, assim, Nossa, que maravilha. maravilhoso, maravilhoso. Mulheres Claro, que queriam claro que, engravidar sim, claro com, com, que com os o acompanhamento medicamentos do psiquiatra, tá nunca, tudo? sim, Sim, nunca retiramos a não, medicação, não, né? não. Isso é bom Vocês que se fale. Eu já ia salientar isso. Então, Tá bom. prática integrativa. Todos os casos aqui tratados estavam em acompanhamento psiquiátrico. O médico foi percebendo as mudanças e as evoluções e reduzindo a medicação. Então, todos os casos que foram tratados aqui foi um tratamento em conjunto, né? Por isso que eu digo que é prática integrativa. E nenhum terapeuta, Uhum, a não ser que seja médico, eu formo médicos também, né? Porque eu sou uma formadora de terapeutas. Então, tenho muitos médicos que fazem a formação em terapia floral comigo, e aí eles têm total autonomia para integrar tudo, e aí é maravilhoso, né? Mas a gente, enquanto uhum, terapeuta, a gente vai trabalhando em paralelo com eles, e eu estou muito feliz, assim, porque hoje, cada vez mais, né? Hoje a terapia floral já é uma prática integrativa reconhecida, já está no SUS, então, enfim, a gente já tem um avanço gigantesco em relação a 24 anos atrás, quando eu comecei, né? E uma das coisas uhum. que eu me orgulho muito, né? Dos livros, são 3 livros, tá? 3 livros sobre florais, estou mostrando aqui, 3 livros já sobre os florais, que eles fizeram parte do dossiê, né, que foi para o Congresso para a aprovação da terapia floral. Claro que não só os meus, como de todos os terapeutas florais, né, do Brasil, que vem pesquisando. Então, isso é muito maravilhoso, né? A gente saber que a gente contribuiu para que isso atingisse cada vez mais e mais e mais pessoas, né? Então, esse Uhum. trabalho integrado é maravilhoso. Então, os resultados eles estão sendo trazidos aqui nesse livro, que foi o primeiro livro, né, trazendo aí um pouco de tudo isso, né? Então, esse foi o primeiro. Sim. Muito bom, muito bom. Eu vou querer conhecer teus livros. Ainda não Ah, conheço,
Vou Sim, querer sim. conhecer. Ah, Aham, sim, são muito importantes, né? sim. Considero assim, ó, que todo terapeuta floral, independente do sistema, né, Eliana? Porque não importa qual é o sistema que tu está usando, né? Mas ter esse conhecimento da cientificidade do que outros terapeutas estão trabalhando, eu creio que é muito, 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 muito importante. E eu tinha comentado contigo quando a gente falou em paralelo, né? Que em função da apresentação no Congresso no México, foi agora em fevereiro de 2023, os livros, os pedidos foram tão grandes no Congresso que os livros eles estão sendo, já está encaminhado, né, já foi para o processo de tradução, né, para o espanhol e para o inglês. Então, isso é muito maravilhoso, né, a gente poder Uhum. sair do Brasil e ir para fora e expandir esse conhecimento da terapia floral. Cada vez mais e mais pessoas possam se beneficiar Nossa, de tudo isso, né? parabéns! Que notícia Então, maravilhosa, né? Porque hum, geralmente a gente busca fora e traz, né? Então agora estamos fazendo o caminho inverso. Muito bom, é, muito bom. Aham. mas E sabia para que gente. O Brasil é um dos países com mais atividades na área das práticas integrativas, né? Nós somos um dos primeiros países no mundo, né, no avanço dos estudos e do uso das práticas integrativas. Então, isso é muito orgulho, sabe? A gente poder beneficiar as pessoas e mostrar o que a gente está fazendo, né? Então, isso é muito Sim, maravilhoso. e, e principalmente de que as pessoas possam encontrar as terapias integrativas e complementares no SUS, né? Que É, possam ter acesso, que mais pessoas possam ter bem-estar, não é sim. mesmo? Aham. Porque a terapia E- floral ela busca justamente isso, né, Eliana? É o bem-estar. Então, ela vai tratar a pessoa como um todo, como a gente estava falando antes, e isso vai levar para as soluções das suas questões, sejam físicas, sejam emocionais, mentais, espirituais, as suas questões de prosperidade, né? Porque isso é um dos meus principais focos. Trabalho a prosperidade, então tu sair de uma depressão e tu buscar uma vida melhor e te sentir melhor, isso é Uhum. prosperidade, né? Tu ter dinheiro para fazer as tuas Sim. coisas, isso é prosperidade, tu estar com a pessoa e as pessoas que tu gosta, isso é prosperidade, né? Tu Uhum. amar o que tu faz, estar feliz na tua atividade profissional é prosperidade, Exato. né? Uhum. Então, por isso que Exato. quando vocês forem me procurar, vocês vão achar lá, Eliane Prosperidade, porque é isso, né? É trabalhar é, o holístico, ou seja, o todo, né? Prosperidade não é só dinheiro, Aham. prosperidade é tudo Mas isso. Eliane, nos fale de um caso assim curtinho, sabe? Assim, objetivo para a gente finalizar aqui e deixar as pessoas com um gostinho de quero mais. Vou trazer então do livro da prosperidade, já que eu toquei aqui na prosperidade, que é uma pesquisa, né? Esta voltada especificamente para a parte material, tá? Então, as pessoas com dificuldades financeiras mesmo. Então, aqui no livro relato todas essas situações. Foi uma pesquisa com 20 pessoas que estavam com o nome no SPC, Serasa, endividadas, enfim, desempregadas, né? E, enfim, com o uso da terapia floral, foram 6 meses de tratamento, tá? E a gente atingiu aí resultados maravilhosos. E um dos casos, então, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, é uma das pessoas que estava desempregada e ela começou a terapia, né, da pesquisa ali, e chegando ao final, né, um pouquinho antes, 5 meses antes do nosso encerramento da pesquisa, essa pessoa ela não pôde concluir, né, a pesquisa. Por quê? Porque ele foi chamado, né? Ele tem uma profissão que não é uma profissão muito comum,
no sentido de bato na porta e consigo emprego, ele é piloto, né? E Uhum. então, piloto, tu não bate na porta assim e tu consegue, né? O teu Sim. emprego igual qualquer outro. Enfim, Uhum. e com o uso, então, dos florais e do tratamento, ele foi chamado, né, para uma companhia internacional, ele fez todo o processo de seleção no final da nossa pesquisa, então, por isso que ele não pôde participar, né, do final, que as pessoas vinham tomar os florais em consultório para eu ter certeza que elas estavam tomando. Então, ele fez todo um processo de seleção internacional. Ele não passou nessa seleção internacional, né? Mas quando ele voltou para o Brasil, ele foi chamado para uma outra seleção. E hoje ele está numa das maiores companhias aéreas no Brasil, voando internacional, né? Perto de casa, porque ele não queria sair de casa. Ele foi para o Panamá para fazer aquela seleção, porque ele queria um emprego, né? Mas ele Uhum. queria estar no Brasil com a esposa, enfim, e ficar por aqui. Ele não queria ir para outro país. E aí, olha como é maravilhoso, né? Porque a energia abriu, ele foi fazer algo que ele não queria, né? Mas foi. Uhum. Não deu certo, mas ele não pensou, nossa, não deu certo. Porque os solares, eles fazem isso, eles fazem a gente enxergar além daquilo que não deu certo. Né? E quando ele voltou para o Brasil, então deu certo, né? E aí hoje ele está aí empregado e voando Olha feliz, só né? que Então, fantástico, não é? é, Que então, fantástico. então é isso, E, né? muito bom, muito bom. Então, nós estamos finalizando aqui o nosso bate-papo com a Eliane, né? Poderíamos ficar aqui horas, porque ela tem muitas histórias para contar. Mas vamos acompanhá-la, então, no YouTube, no Spotify, não é? Nas redes sociais. E quem sabe fazer um curso com a Eliane, não é mesmo? Né? Seria um É, isso prazer, aí. tá bom? Então, tá bom. Muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo aqui para nós conhecê-la um pouquinho. Eu que agradeço a oportunidade e quem quiser conhecer mais, fique à vontade para acompanhar, né? O Instagram é @ElianeLox, Lox é LOCKS, tá? Então sigam aí, Lux. acompanhem, entrem em contato, estou sempre aí à disposição para auxiliar, porque eu realmente amo fazer isso. Olha só, coisa boa. Uhum. Até mais por aí, então. Muito Até obrigada. mais. Muito obrigada Gratidão eu. em nome da Arte Flor. Tchau.